para obedecerem a esse mesmo espírito que animava os primeiros cristãos, e que os tornou fiéis até a morte. Na Inglaterra, onde a liberdade de pensar é não só tolerada, mas ainda encorajada em todas as classes, dificilmente se pode compreender a posição desses homens que, no país de Lutero, precisavam retirar-se da igreja para defenderem as suas opiniões. Se eles se tivessem tornado ateus ou materialistas, ninguém os teria molestado, mas apresentar ideias diversas das do clero acerca dos meios de salvação era um motivo para cair sem plena desconsideração. Quanto à publicação dessas doutrinas, isso constituía uma ofensa odiosa, merecedora dos maiores castigos. Compreendo que, lutando pelo espiritismo e buscando ensinar suas grandes verdades, esses homens percebessem muito depressa que haviam empreendido uma tarefa ingrata. Ficaram velhos antes do tempo e suas vidas foram abreviadas. Foi com desgosto que eu soube, alguns anos mais tarde, que o professor Zollner tinha conquistado a cruz do martírio e partido para o país das sombras. Para ele, a partida foi uma felicidade, mas não aconteceu mesmo a muitos dos seus concidadãos e companheiros de trabalho, pois perderam nele um valioso apoio. Entretanto, embora não mais esteja aqui, seus trabalhos ficaram e serão mais tarde considerados pelo seu justo valor quando viver em seu país uma geração de homens mais adiantados. Na ocasião a que me refiro, os dois amigos saborearam a renovação do seu afeto e, felizes por gozarem as doçuras presentes, não se preocupavam com o que o futuro lhes traria. Durante a visita do professor Zollner, a morada do Dr. Freise foi invadida por muitíssimas pessoas, que vinham com ansiedade informar-se dos últimos acontecimentos. Como um relâmpago, a notícia havia sido propalada entre os estudantes, e as histórias mais extraordinárias estavam em circulação. Muitos imaginavam que o doutor tinha um batalhão de espíritos à sua disposição para fazer milagres de escamoteações, curar enfermos e dar informações sobre amigos desaparecidos ou qualquer outra coisa. Que devo dizer a todas essas pessoas? Perguntava ele um dia. Elas parecem ignorar que o espiritismo não é sinônimo de feitiçaria ou de magia negra. Era, com efeito, difícil satisfazer a todas as perguntas, e eu não o podia auxiliar, porque a minha ignorância da língua alemã era uma verdadeira barreira. Nos primeiros dias, esse fato pareceu mesmo diminuir a minha utilidade, porém o doutor notou mais tarde que era melhor assim. Eu teria morrido de fadiga, se me fosse preciso responder a todas as perguntas dos estranhos que se acotovelavam no salão. Havia entre os amigos íntimos do doutor um cavalheiro ao qual chamarei Sr. X, e que gozava da reputação de ser o homem mais vigoroso da Silésia. Ostensivamente se orgulhava disso e gastava a maior parte do seu tempo em exercícios de atleta, gabando-se de suas façanhas diante do doutor, que o escutava sempre com bom humor. Por mais forte que sejais, disse-lhe o doutor um dia traço, não creio que possais conter a mesa, quando Walter desejar levantá-la. Estais falando com seriedade? Pois bem, caro senhor, se Walter não se opuser, farei a vossa vontade. Desejo muito encontrar um espírito ou um homem a quem não possa superar, é uma questão de força. Quereis fazer a experiência? Perguntou-me o doutor, não seria mal abater um pouco a vaidade deste rapaz. Não fiz objeção e assentei-me no extremo de uma mesa oval, esperando o que pudesse acontecer. Com grande surpresa minha, o Sr. X tirou o seu jaleco, soltou seus suspensórios, tomou posição e agarrou a mesa inofensiva, como se ela fosse algum animal indisciplinado que devesse ser subjugado pela força. Vendo que a mesa não fazia tentativa alguma para mover-se, julguei inúteis todos esses preparativos e não deixei de olhar com curiosidade para o Sr. X. Ele apoiava suas mãos sobre a mesa, como se quisesse incrustá-la no soalho. Os músculos de seus braços enrijavam-se em sua mais extrema tensão, e gotas de suor corriam-lhe pela fronte, suas veias estavam engurgitadas, parecendo que empregava todo o seu vigor. E a mesa não se movia. De tempos a tempos ele suspendia sua obra para enxugar o rosto. Então a mesa dava pequenos saltos rápidos que forçavam o Sr. X a retomar imediatamente o seu posto. Redobrava portanto de esforços,
depois de haver saltado sobre a mesa como um gato sobre o rato que lhe ia escapando. Durou isso cerca de meia hora, à exceção dos pequenos sinais de vida já mencionados. A mesa conservou-se impassível. Ao expirar esse prazo, o Sr. X ergueu-se e, enxugando o rosto e o pescoço, observou que os espíritos só queriam brincar. Eu estava desapontado e julguei, pela expressão do doutor, que ele também experimentava algum desgosto. Nesse momento, a mesa começou a mover-se e balançar-se levemente. Vendo isso, o Sr. X tentou um novo ataque, mas não conseguiu deter os movimentos da mesa, pois que eles continuaram com perfeita regularidade, não se afastando nem mesmo uma polegada para a direita ou para a esquerda, apesar de toda a força empregada pelo Sr. X. Ele fazia tudo o que podia, agarrava-se à mesa como se dependesse disso a salvação da sua vida, deitava-se sobre ela, deixando-se embalar. O espetáculo desse Hércules lutando com uma mesa era tão profundamente cômico que me fazia estafar de riso. Afinal, zangou-se. É uma verdadeira armadilha, bradou ele encolerizado. Isto não é decente. De que armadilha falais? Que não é decente? Perguntou-lhe o doutor. Foi apenas uma peça que Walter me pregou. Ele cansou-me antes de começar a luta e isso não é uma prova de força. Acreditais, sem dúvida, que fui batido, acrescentou ele com um ar desconfiado traço, porém eu protesto contra esse modo de combater. Se Walter quiser seguir as boas regras, garanto que prenderei a mesa apesar da sua vontade, contudo, não quero mais operar nestas condições. A sua indignação tinha um cunho tão burlesco que muito dificilmente podíamos conter o riso e a pilhéria. O Sr. X abraçou o espiritismo, não pelos ensinos que tivesse recebido, nem porque se interessasse pelo conhecimento da existência de outra vida, mas sim por ter encontrado uma mesa que lhe pregou uma peça, fazendo que ele esgotasse as suas forças antes de começar a luta em que foi vencido. Esse fato impressionou-me muitas vezes. É admirável a diversidade das manifestações que são necessárias para produzirem forte impressão em temperamentos diferentes. Algumas pessoas não acharão digno de atenção o fato de todas as cadeiras e mesas de uma casa agitarem-se por si mesmas, outras verão, com a maior indiferença, passar diante de seus olhos todas as formas materializadas que se possam produzir, e outras, ainda, contemplarão com desprezo todas as escritas inspiradas por espíritos. O homem que é indiferente aos mais belos pensamentos expressos por nossos amigos espirituais poderá ficar angustiado ou cheio de respeito, quando uma mesa, movendo-se, quase lhe partir um braço ou atirá-lo para um canto. Outro, sem fé alguma, crerá, quando lhe digam que a lua é um enorme queijo, se, a seu pedido, atarem-se nós em um anel de barbante, sem que aí se verifique qualquer vestígio de descontinuidade. Não quero dizer com isso que todas essas pessoas se tornem espíritas na verdadeira acepção da palavra. Crer na realidade dos fenômenos espíritas não é o mesmo que ser espírita. O Dr. Friese, depois de entrevistado por seus amigos, entregou-se ao trabalho e começou a escrever a sua primeira obra sobre o espiritismo. Esse livro foi editado em Leipzig com o título Jenseits des Grabes. Pouco depois publicou outra obra mais volumosa, Stimmen aus den Reich der Geister, que devia principalmente sua origem às comunicações de Stafford e de Walter. Foi com verdadeiro desgosto que nos separamos para seguir rumos diversos. Ele continuou seus estudos sobre esse assunto absorvente e publicou outros livros, enquanto eu voltava à Inglaterra, buscando, se fosse possível, emprego para o meu lápis. Durante esses meses de trabalho sob a direção do doutor, tinha feito grandes progressos na arte do desenho, pelo menos como eu pensava, imaginando ter encontrado uma ocupação lucrativa. Devo, entretanto, confessar que os outros não foram da minha opinião, pois os esboços de que mais mergulhava só despertaram esta observação. Suponho que este desenho é para ver-se de longe. Observação feita por um amigo cuja crítica eu havia solicitado. A princípio senti-me extremamente desanimado e prestes a perder toda a esperança de vir a ser uma artista,
não considerando mais o meu lápis senão como um passatempo agradável. Depois, porém, outro trabalho foi-me imposto. O espírito missionário de novo se apossou de mim e, como nas minhas relações havia muitas pessoas desejosas de fazerem progredir a causa, achei no seu seio amparo e bons conselhos. Novas manifestações. Há um mistério em todas as coisas e em todos os seres, nas estrelas e nos átomos, no oceano e na gota d'água, na árvore e na flor, no animal e no verme, no homem e no anjo, na Bíblia e em Deus. Não existe um mundo em que não haja mistério. Dr. Davis. Formei um grupo de 12 a 15 pessoas, entre as quais estavam meus velhos amigos, o Sr. e a Sra. F., e 2 outros companheiros das nossas primeiras experiências. Para a comodidade dessas diferentes pessoas, que habitavam nos quarteirões afastados da cidade, decidiu-se que as reuniões se efetuariam no meu estúdio de pintura, por ser para todos de acesso mais fácil. As reuniões deviam efetuar-se 2 vezes por semana. Tínhamos muito desejo de cultivar a arte de tirar retratos dos espíritos, atividade em que eu estava então mais hábil, esperando fazer, em condições favoráveis, esboços coloridos. Foi o que tentei com êxito por 1 ou 2 vezes, mas a minha faculdade de ver distintamente os espíritos, como seria de desejar nesse trabalho, era muito intermitente e deu lugar a frequentes decepções. É certo que, apesar de tudo, obtivemos retratos que foram invariavelmente reconhecidos. Muitos deles foram logo fotografados, mas os originais eram conservados pelos amigos, que os haviam reclamado como retratos de seus parentes falecidos. Muitas vezes lamentei ter dado alguns antes de mandá-los fotografar. Em suma, não conservei senão os raros originais que não foram reclamados. Quase todos esses retratos dispersaram-se pelas diferentes partes do mundo. Fizemos também a experiência de ler cartas fechadas e lacradas, sendo a primeira muito bem sucedida. Eu podia ver distintamente a escrita da carta, mas tinha de atender às dobras do papel, pois exigiam que eu colocasse a carta em diversas posições para poder seguir o traço das linhas. A carta estava encerrada dentro de 7 envelopes lacrados, uns dentro dos outros, e escrita em língua para mim desconhecida, de modo que me foi preciso ir soletrando em voz alta palavra por palavra, a fim de que um dos companheiros pudesse escrevê-la sob o meu ditado. Em outra ocasião, deram-me para ler uma carta, mas não pude proceder à leitura, apesar de tentar isso por diversas vezes. Afinal, retomando a carta, reconheci que o seu conteúdo me era claramente visível, mas estava escrito em uma língua estrangeira, em sueco, e fui obrigado a copiá-la palavra por palavra sem compreender-lhe a significação. No princípio, eu esperava com ansiedade a abertura das cartas para certificar-me de haver realmente visto a escrita em questão, mas, como eu nunca me enganava, acabei por nada mais recear, sabia ter lido através do envelope lacrado. Essa faculdade também era variável. De 2 cartas que me davam para ler, a primeira apresentava-se clara e distinta como se acabasse de ser traçada sob a minha vista, ao passo que a segunda ficava inteiramente impenetrável. 1 ou 2 vezes guardei essas cartas comigo, a fim de ver se de um momento para outro podia decifrar-lhes o conteúdo oculto. Em certos casos, igualmente, depois de as haver guardado comigo por algum tempo, eu conseguia ver através do envelope e lê-las, ainda que com dificuldade, precisando muitas vezes adivinhar as palavras. O papel parecia-me quase sempre nebuloso e às vezes totalmente negro, tornando-se-me impossível distinguir as palavras. É uma coisa incompreensível a versão particular que eu voltava a essas cartas, a versão que muitas vezes tocava as raias do horror. Detestava o seu contato e depois disso experimentava um desejo instintivo de lavar as mãos. Foi em vão que tentei combater esse sentimento, que diminuía frequentemente a força da minha faculdade. Todo constrangimento era prejudicial ao seu exercício. Muitas vezes eu dizia a mim mesma, quero ler a carta a fim de chamar este homem para nossa causa, não pelo fato de simpatizar pessoalmente com seu autor, mas sim porque a sua posição social e influência faziam dele um adepto desejável,
ou porque o seu cepticismo obstinado excitava em mim um sentimento de antagonismo. Desejava mostrar que tinha razão nas minhas asserções e que o fato podia dar-se. Recordo-me entretanto de que, em tais condições, nunca fui bem-sucedida. Outras vezes, cartas escritas por estranhos, que eu nunca havia visto, eram para mim claras como cristal. Apesar de o exercício dessa faculdade despertar um grande interesse em nosso grupo, entre nós ela originou muitos desgostos, devido aos comentários dos inimigos do espiritismo, que não hesitaram em atribuir tudo a um embuste. Posto que a nossa intenção fosse guardar segredo sobre essas coisas, vimos em breve que isso era muito difícil. Constantemente se apresentavam pessoas, valendo-se do seu parentesco com algum de nós, a fim de obter ingresso em nossas sessões. É certo que desde esses dias começou a amizade de pessoas a quem voto muita estima, mas, naturalmente, também me lembro perfeitamente daqueles que não foram meus amigos. Pelo menos não os considerei como tais até que Stafford me tivesse dito que os inimigos nos eram mais úteis que os amigos, porque descobrem e proclamam as nossas faltas, ao mesmo tempo em que ignoram ou escondem as nossas virtudes, e obrando assim mostram-nos claramente o meio de progredirmos. Os amigos, ao contrário, exaltam as nossas virtudes e ocultam os nossos defeitos. Acredito que isso seja uma verdade, mas penso que a maioria prefere os amigos aos inimigos, ainda que estes sejam, às vezes, necessários, como um remédio que deve operar a cura. Entretanto, eu não gostava de remédios, do mesmo modo que hoje não aprecio os meus inimigos, apesar dos sábios ensinos de Stafford. Não censuro os anti-espíritas, mas alegro-me quando posso levar à convicção algum deles. Censuro o homem que rejeita uma coisa por incompreensível, quando não fez pessoalmente alguma experiência para conhecê-la. Para mim é arrogante e presunçoso o homem que, sem ter experimentado ou estudado uma coisa, duvida das afirmações daqueles que consumiram tanto tempo em cuidadosas investigações e experiências a seu respeito. Quanto à rejeição do assunto que nos ocupa, creio que só um homem completamente ignorante poderá fazê-lo. Aquele que empregou um pouco do seu tempo em fazer uma indagação conscienciosa, não ousará dizer, nada há nisso de real. Poderá encontrar coisas que lhe desagradem, outras que lhe não convenham, mas em tal caso deverá dizer simplesmente, não compreendo. Na época a que me refiro, de 1873 a 1880, desenvolveu-se um interesse apaixonado pelos fenômenos psíquicos. Havia muitos médiuns, cujas sessões os jornais publicavam, e os anti-espíritas tinham a ocasião de fazer a sua cefa à luz do sol. Os mais ignorantes dos adversários, os que apenas sabiam juntar duas frases, subiam à tribuna para acusarem o espiritismo com toda a força de que eram capazes. Segundo o conselho de um célebre advogado a um dos seus jovens colegas, quando as coisas pareciam-lhe desfavoráveis, eles deviam acabrunhar os espíritas com invectivas e epítetos de desprezo. É possível que esses homens fossem inimigos valiosos, como dizia Stafford, mas é certo que eles também dificultavam a obra dos médiuns. Um dos médiuns de que mais se ocupavam esses discursadores era a Sra. M., jovem que eu já conhecia havia muito tempo, nas suas sessões de materialização a que eu tinha assistido. Precedentemente ela ocupara os cômodos que aluguei depois, e onde se achava ainda num dos cantos o seu gabinete de materialização. Ela havia interrompido as suas sessões por motivo de moléstia. Uma noite, nenhum resultado produzindo a nossa sessão habitual, provavelmente porque a atmosfera achava-se carregada de nuvens e por causa da chuva que nos fazia pensar com tristeza na volta às nossas residências. Interrompemos o trabalho e esperamos que a chuva cessasse para sairmos. Nesse tempo de espera, alguém propôs que um de nós se conservasse sentado no gabinete da Sra. M., a fim de ver se algum espírito materializado se apresentava. Não havendo objeção, a proposta foi aceita. Assentamo-nos em círculo na frente do gabinete e começamos a cantar. Cantamos tudo o que nos veio à memória e começávamos a julgar longa demora, quando um ronco sonoro, partido do outro lado das cortinas, advertiu que o nosso médium parecia achá-la menos longa que nós.
Deixamos por isso de cantar melodias sonolentas e pedimos-lhe que cedesse um lugar a outro menos dorminhoco. Ele veio ocupar um lugar no círculo, e a senhora F. consentiu em ir colocar-se atrás da cortina. Recomeçamos o canto, declarando-lhe que o nosso fim não era adormecê-la. Apenas haviam passado 5 minutos, quando a senhora F. precipitou-se para fora do gabinete, dizendo que ali se achava alguma coisa viva e que ela tinha medo. Acreditamos que isso era apenas um pretexto seu para sair dali. Entretanto, afastamos as cortinas para examinar o interior do gabinete, onde nada foi encontrado que se assemelhasse a alguma coisa viva ou morta, exceto uma simples cadeira de madeira. Persuadimos a senhora F. a tentar uma nova experiência, o que ela fez com evidente repugnância, enquanto retomávamos os nossos assentos e começávamos um novo coro. Imediatamente a senhora F. atirou-se para fora do gabinete, declarando que por nada no mundo ficaria mais um momento atrás das cortinas, pois estava certa de haver ali alguma coisa viva. Vendo inúteis os nossos esforços de persuasão, declarei, impávida, a minha intenção de afrontar essa alguma coisa viva. Tomei assento no gabinete, vindo a senhora F. a ocupar o meu lugar no círculo. Durante alguns minutos reinou na sala completo silêncio, e eu já começava a supor muito viva a imaginação da minha amiga, quando de súbito senti alguma perturbação no ar do gabinete. Não havia ruído algum e, como as espessas cortinas não deixavam passar luz, nada pude ver, mas a atmosfera que me envolvia parecia agitada, como se aí voasse algum pássaro. Nada quis confessar, mas nesse momento experimentei alguma coisa muito semelhante ao medo e desejei correr para a luz e reunir-me aos cantores. Entretanto, resisti e conservei-me quieta. Sentia-me colada à minha cadeira, temendo que alguma coisa me tocasse, convencida de que, se isso acontecesse, daria grandes gritos. Alternadamente, fiquei abrasada e gelada, e estava com grande vontade de achar-me fora das cortinas. Eu sabia que me bastava estender a mão para afastá-las, mas era vítima de indescritível sensação de isolamento, que parecia colocar-me a enorme distância dos outros. Essa sensação esquisita quase subjugava o meu desejo de ser corajosa, e estava a ponto de ir precipitar-me para fora do gabinete, quando uma mão, pousando em meu ombro, forçou-me a retomar a cadeira da qual me levantara. Coisa estranha. Essa pressão, que em outras circunstâncias me abalaria muito, teve então o efeito de acalmar a minha febre e o meu temor. Recordei-me de que, em uma noite de tempestade, já havia muitos anos, velando com temor angustioso enquanto meus irmãozinhos dormiam, uma mão havia do mesmo modo pousado em meu braço, tendo a pressão dos dedos invisíveis tal poder mágico que fez desaparecer o medo. A vibração do ar não mais foi percebida, a mão deixou meu ombro, e os assistentes, que começavam a sentir-se fatigados de cantar, fizeram as seguintes perguntas. Nada havedes junto de vós? Encontrastes alguma coisa viva? Que tempo devemos ainda conservar-nos sentados? Vamos levantar a sessão, já não chove e podemos recolher-nos às nossas casas. Então, disseram eles, quando apareci fora das cortinas sentistes ou vistes alguma coisa curiosa? Nada vi, mas senti estranho movimento vibratório, como se algum pássaro estivesse voando ao redor de mim, e depois alguma coisa tocou-me no ombro. Esse acontecimento foi o objeto das nossas discussões nos dias seguintes e, no fim da sessão imediata, que pareceu igualmente terminar mais cedo que de costume, fui convidada a fazer um novo ensaio, entrando para o gabinete, onde retomei a primitiva posição. Cumpre explicar que esse gabinete tinha simplesmente uma pequena entrada por um dos ângulos da sala, entrada essa fechada por espessas cortinas de sarja que vinham do teto até o soalho. Durante as nossas sessões, a sala era fracamente iluminada por um ou dois bicos de gás, que geralmente ficavam quase apagados, dando, porém, a claridade necessária para cada um ver o que se passava, fazer suas observações ou tomar notas. Sendo a luz fraca para atravessar a espessura das cortinas, eu ficava em obscuridade absoluta, enquanto os outros tinham a luz de que precisavam.
Não foi necessário que esperasse muito para torná-la sentir as estranhas perturbações do ar ao redor de mim. Senti os meus cabelos espalharem-se sob a ação da corrente de ar, assim como um vento fresco soprar sobre o meu rosto e as minhas mãos. Veio-me depois estranha sensação que algumas vezes tornei a experimentar nessas sessões. Frequentemente vi outros descreverem essa sensação como sendo idêntica à que produziriam teias de aranha estendidas sobre o rosto. Quanto a mim, porém, que me analisava com curiosidade, acreditei que, de todos os poros da minha pele, estavam arrancando fios muito finos. Não tinha mais o temor da noite precedente. No começo, tive uma sensação estranha que se assemelhava um pouco a isso, alguma coisa como um sentimento do sobrenatural. Depois, essa impressão dissipou-se e fiquei muito calma, porém impotente para fazer o menor movimento ou para responder a numerosas perguntas que os meus amigos me dirigiam. Ao mesmo tempo, experimentava grande interesse em analisar as minhas sensações e interrogar-me acerca do que ia acontecer. Eis ali o rosto de um homem, ouvi dizer. Meu Deus! É certo, que coisa maravilhosa! Podeis vê-lo? Sim, todos o estamos vendo. Que será isso? Onde está? Perguntei, chamada a mim mesma por todas essas exclamações. É ali, atrás das cortinas. Um rosto redondo, com olhos negros, bigodes e cabelos castanhos. Olhai, ele ri e faz sinais com a cabeça. Não podeis vê-lo? Foi em vão que voltei os meus olhos, nada pude descobrir. Um fraco raio de luz, passando através das cortinas, parecia indicar que alguém as procurava manter afastadas até a altura de um homem, da cabeça aos pés, e mais nada. Meu Deus, disseram, quem é? Que belo rosto! Estás vendo os seus dentes quando ele ri? Notai os sinais que faz com a cabeça quando falamos. Todas essas exclamações excitavam ao extremo a minha curiosidade, e fiz um movimento para sair de entre as cortinas e ver a estranha personagem. Quando me ergui, meus joelhos estavam singularmente fracos, e a mim mesmo a perguntei se me achava enferma. Avancei a cabeça pela abertura da cortina e olhei para o centro. Que vi? O rosto de Walter fixando-me com os seus olhos alegres. Reconheci-o logo à luz do gás projetado em cheio sobre o seu rosto. Eram absolutamente as mesmas feições que eu havia visto e desenhado, ainda que em condições diferentes. Walter, exclamei. Ele sorriu e fez um sinal de assentimento. Senti-me fraca, espantada, e experimentava outra sensação que não podia compreender. Caí sem forças em minha cadeira. Vieram então como uma avalanche as perguntas dirigidas a Walter, às quais ele respondia por gestos bastante expressivos, que não pude ver. Adivinhei, porém, que Walter estava satisfeitíssimo com o trabalho dessa noite. Espíritos materializados. Vindo da região nevoenta do grande desconhecido. Longfellow. O resultado conseguido nessa noite foi objeto de felicitações recíprocas entre os membros do nosso grupo. Grandes coisas podíamos esperar, se continuássemos na mesma direção. Quanto a mim, só posso dizer que experimentei grande curiosidade e interesse diante de tais fenômenos, como era natural. Já em outras sessões eu havia visto espíritos materializados, mas, para confessar a verdade, nunca, como nessa noite, eu havia ficado tão particularmente impressionada. Certamente não duvidei da veracidade dessas manifestações, posto que em uma ou duas ocasiões tivesse experimentado grande dificuldade para convencer-me de que ali se achava um espírito e não a figura do médium. Esse gênero de manifestação não me atraía e eu receava, cultivando-a, degradar ou enfraquecer, de algum modo, a minha faculdade. Passou-se muito tempo antes que eu considerasse a questão como fora proposta pelos meus amigos. Eis o que eles me diziam: todas as diferentes manifestações têm o mesmo valor e são igualmente dignas de ser estudadas. Todo fato que possa ser indubitavelmente provado é de um valor incalculável na edificação da ciência. E, finalmente, esse gênero de fenômenos é um dos mais desejados para se estabelecerem as grandes verdades que os espíritas proclamam, pois prova tanto a realidade de uma outra existência, como a de um laço entre o mundo visível e o invisível.
Todos esses argumentos eram me opostos, e ainda que eu não compreendesse o imenso valor dessas manifestações em relação às outras, julguei razoável não contrariar o desejo dos meus amigos e acabei por consentir, a contragosto, na continuação dessas experiências tão desejadas. Quando anteriormente eu assistira às sessões de materialização, guardava minha opinião a respeito, qualquer que ela fosse. Os outros, porém, como eu soube, não adotavam reservas nem hesitavam em fazer observações, que nada tinham de lisonjeiras, acerca do médium e dos espíritos. Chocava-me a ideia de que eu ia ficar exposta aos mesmos comentários. Então o antigo amigo, o Sr. A, que já tinha feito parte do nosso primitivo grupo, interpôs-se e, para prevenir qualquer desgosto dessa espécie, propôs que procedêssemos de modo diferente. Escolheríamos cuidadosamente aqueles de nossos amigos que se interessassem por esse gênero de manifestações e convidá-los-íamos a se reunirem a nós 2 vezes por semana, com expressa condição de que, antes de 12 sessões, nada fosse divulgado do que aí se passasse, cada um obrigando-se, durante esse tempo, a assistir regular e pontualmente às sessões, não se aceitando escusa alguma para as faltas de comparecimento, salvo as que fossem motivadas por enfermidade, e em nenhuma circunstância poderia um estranho tomar parte nos trabalhos. Esses convites condicionais foram enviados a uns 15 ou 20 dos nossos amigos, e todos os aceitaram. Pela minha parte, obriguei-me a fazer todo o possível para desempenhar bem o meu papel. Prestava-me de boa vontade a uma prova de 6 semanas, dizendo que veríamos, no fim desse prazo, o que se podia ganhar nesse gênero de ensaios. Eu devia uma compensação aos meus amigos, pois tinham pacientemente seguido as diversas fases de desenvolvimento da minha mediunidade, tomando parte em todas as nossas experiências, das quais algumas deveriam tê-los aborrecido bastante. Apesar da minha repugnância pelos fenômenos que nos propunhamos estudar, julgava que, consagrando-lhes 6 semanas, recompensaria, até certo ponto, o auxílio que os meus amigos me haviam prestado no conhecimento do mundo espiritual, o que me seria difícil sem sua afetuosa cooperação. Tais foram os motivos que me induziram a essas experiências. As sessões começaram. O novo gabinete construído tinha cerca de 3 pés de largura, 9 de comprimento e 6 de altura. No sentido do comprimento ele era dividido em 3 partes por meio de 2 véus, e cada divisão tinha cerca de 3 pés quadrados, somente com uma abertura na frente. Espessas cortinas sombrias separavam-nas dos assistentes. A ideia desse gabinete foi devida em parte ao Sr. A, por causa da repugnância que me causava o contato direto com espíritos materializados. Além disso, era de interesse verificar se os véus de gás impediriam a passagem desses hóspedes espirituais. O gabinete não tinha outra saída ou entrada que não fosse a da frente. Além disso, seria impossível a qualquer pessoa passar de um a outro dos seus compartimentos sem despedaçar-lhes a parede de gaze, nem sair deles senão pela frente tapada pela cortina. Essa combinação era extremamente simples e, tanto quanto pude certificar-me, a mais satisfatória, comparada com os gabinetes empregados em outros grupos. O nosso gabinete dava ao médium perfeita liberdade e garantia aos assistentes a abstenção de qualquer embuste vulgar. Tenho opinião firme e definida sobre esses gabinetes de materializações, e essa opinião é o produto do tempo e o resultado de amargas experiências. Na época a que me refiro, eu tinha tudo a aprender e, como os outros, devíamos começar pelo ABC. Ninguém teria ousado pôr em dúvida minha honestidade. Eu tinha procedido sempre em razão do simples interesse da causa, e vigiava, por isso, cada nova tentativa com o mesmo interesse, se não maior, que os meus amigos. Esses estranhos poderes, que se revelaram um depois do outro, tinham-me surpreendido e extasiado, e eu sujeitava-me à minha própria crítica, buscando analisá-los com imparcialidade. Se, por mim mesma, houvesse podido desenvolver essas faculdades, teria sentido maior satisfação, porque compreenderia melhor o trabalho e o modus operandi desses desenvolvimentos, sem ser distraída pelas conjecturas e teorias dos outros. Mas, isso era impossível.
Isolada, ficava relativamente privada dos meus poderes. Considerava algumas vezes necessário o concurso dos meus bons amigos, mas preferiria prosseguir sozinha as minhas experiências, se isso fosse possível. Como, porém, tal coisa era irrealizável, as provas que me propunham deviam ser tanto do agrado deles como do meu. Por isso, durante o longo tempo em que elas só tiveram por fim obter um resultado, fui tão ardente como qualquer dos outros em imaginar novos planos para ver como os espíritos agiriam se algum obstáculo se encontrasse em seu caminho. A sala foi arranjada de modo a dar tanta liberdade de ação aos assistentes como aos espíritos. As janelas situadas em frente ao gabinete foram em parte escurecidas. A claridade não provinha senão da parte superior das janelas cujos vidros eram de cor vermelha ou alaranjada, deixando passar mais ou menos luz, durante as sessões efetuadas de dia. Nas sessões noturnas fazia-se uma boa disposição da luz do gás. Na extremidade da sala as paredes eram abrigadas, a algumas polegadas de distância, por um biombo de papel vermelho ou alaranjado, atrás do qual se achava uma gambiarra, colocada horizontalmente em todo o comprimento da parede, e da qual saíam muitos bicos de gás, que podiam ser graduados por uma chave interna. Essa chave era movida pelos próprios espíritos ou por algum dos assistentes. A luz procedente desses diferentes bicos de gás e diminuída pelo papel pintado do biombo era mais que suficiente. Ela iluminava convenientemente todas as partes da sala e podia, segundo as necessidades, ser aumentada ou diminuída. No gabinete reinava completa escuridão, a menos que as cortinas de um ou outro dos compartimentos estivessem levantadas, caso em que se podia ver o gabinete em toda a sua extensão, por não oferecerem os interceptores de gás e obstáculo à vista, se bem que fossem penetráveis em um corpo qualquer. A sala era aquecida quando se tornava necessário e apresentava aspecto alegre e confortável. Estando, enfim, completo o número das pessoas que deviam formar o nosso grupo, tendo todos prometido seguir as condições prescritas, demos começo às nossas novas experiências. Esperávamos ser bem-sucedidos. O Sr. A. devia ser o diretor-geral, o Sr. F. tomaria nota de todas as circunstâncias e detalhes que se produzissem. A Sra. B., pianista, dirigiria o canto, que até então havíamos adotado sem um método conveniente. Tínhamos na sala um pequeno harmônio, e a Sra. B. teve grande trabalho para fazer-nos progredir na arte de cantar em coro, transformando em coisa agradável aquilo que para nós era um tormento. Outro amigo propôs que começássemos sempre as nossas sessões por uma prece, a fim de obtermos o auxílio divino e sermos preservados das más influências. A despesa de todos esses preparativos da sala foi feita pelos membros do círculo, que para isso se cotizaram. O excedente do dinheiro que se despendia com o gás, o aluguel de casa, etc., foi empregado em socorrer as pessoas mais necessitadas que nos pediam auxílio. Nunca, antes disso, eu havia em minha vida suspeitado das misérias e enfermidades que afligem o mundo, nem da incapacidade dos médicos para lhes dar alívio, e não desconfiava da existência das misérias que sobrepujam todos os esforços das pessoas caridosas e boas. Fiquei muitas vezes enferma, quando me achava face a face com os horrores da doença e da pobreza, por sentir-me sem o poder de minorá-los. Muitas vezes, depois de haver visitado alguma mansarda sórdida e miserável, perguntei a mim mesma: será isso uma obra de Deus? Serão seus filhos esses infelizes? De que serve prescrever medicamentos para criaturas emagrecidas, que precisam do bom ar, da luz do sol e de um alimento substancial? De que serve medicar essas crianças, cujas pernas mal sustentam os seus corpos depauperados, consequência da fraqueza ou da culpabilidade de seus pais, que nada mais lhes legaram além da miséria? Em outras ocasiões dizia que, se eu tivesse criado e povoado um mundo, e se o visse chegar a tal estado, faria com ele o que se faz com um mau desenho, destruí-lo-ia para criar um novo. Parecia-me mesmo que não era uma obra de piedade ir em auxílio dessas miseráveis vítimas da ignorância e da enfermidade, concorrer para que se prolongasse a sua infeliz existência. Stafford, porém,
Pensava de outro modo. Ele era infatigável em seus esforços para dar alívio aos sofrimentos alheios. Nunca se cansava de aconselhar, ensinar e exortar ao bem, penetrando na raiz do mal, indicando os erros cometidos e os meios de corrigi-los, caso ainda fosse tempo. Nunca se furtava ao prazer de dar-nos essas indicações, declarando com palavras de censura que as enfermidades não procediam da ignorância, mas das infrações voluntárias das leis da natureza. Sua simpatia pelos enfermos era sem limites, bem como seu desejo de dar-lhes auxílio. Por isso, tínhamos razões de sobra para dar esse emprego ao excedente das nossas despesas. Stafford não era partidário dos medicamentos, observando que eles podiam provocar outras moléstias e, em muitos casos, ser mais perniciosos que o próprio mal. Seu método curativo era, em geral, um modo de vida regular, uma dieta simples, o ar puro, os exercícios físicos e o conhecimento do que é bom ou mal para a saúde, a fim de levar as pessoas enfermas a curarem-se a si próprias. Dai alimentos a essas crianças, escrevia ele algumas vezes, e deixai de parte as drogas. Por isso, os medicamentos que remetíamos a alguns desses tugúrios ou colmeias de miseráveis eram formas de farinha de aveia, pães, frutas e outros comestíveis em vez dos repulsivos preparados das farmácias. A minha clientela crescia rapidamente, a ponto de eu nunca saber se podia ter uma hora disponível, apesar do concurso que me prestavam o senhor e a senhora F. Se eles aí não estivessem, muita coisa ficaria por aviar. Conquanto Stafford me fizesse escrever pouco sobre o assunto, deu-me a compreender que não ligava grande importância às experiências que íamos tentar, e isso não me agradou, mas esperei obter mais tarde a sua cooperação. Nas nossas primeiras sessões os assistentes declararam ter visto abrirem-se as cortinas dos compartimentos do gabinete, donde algumas cabeças inclinavam para fora. Eu, porém, nada vi. A senhora F., em uma dessas cabeças, reconheceu Walter e perguntou-lhe se ele não saía do gabinete para apresentar-se. Walter respondeu, não me lembro se por pancadas ou sinais, que se apresentaria de boa vontade, porém que estava despido e não desejava chocar as damas, mostrando-se em trajos de Adão. Emprestaremos roupas, disse alguém traço. Ele, porém, não aceitou a proposta. A senhora F. perguntou a Walter se queria que lhe fizessem uma roupa e se, em tal caso, ele sairia do gabinete na próxima reunião. Não sei se Walter aceitou a oferta, mas nos dias seguintes a senhora F. e eu trabalhamos com ardor na confecção de uma roupa, que desejávamos pôr à disposição de Walter. Escolhemos a musselina branca, como tendo mais alguma coisa de espiritual que qualquer outra fazenda. Cortamos, ajustamos, cosemos e contemplamos com satisfação a nossa obra-prima. Fizemos uma espécie de chambre com amplas mangas abertas, pensando um pouco nos quadros em que são representados os santos e anjos. Levamos essa roupa para a sala das sessões e mostramos-la vaidosas aos nossos companheiros. Depois, colocamos-la no compartimento central do gabinete, esperando a chegada de Walter. Quando ele chegou, o primeiro sinal que deu da sua presença foi mandar enrolar a roupa que lhe havíamos feito com tanto cuidado e entregá-la à senhora F., dizendo que não lhe servia nem era necessária. Então, o próprio Walter saiu firme do gabinete e caminhou até o centro do nosso grupo trajando uma roupa cuja delicadeza, alvura e maciez deixou-nos envergonhadas do nosso presente. Walter estava evidentemente satisfeito com o seu êxito na fabricação de um novo corpo, como ele mesmo disse. Igualmente, sentia-se contente pela sua habilidade de produzir roupas capazes de citar tanta admiração. Desde logo, familiarizou-se com todos. As palestras e os diálogos que ouvia avivaram ainda mais a minha curiosidade, porque durante esse tempo estava sentada na obscuridade do gabinete e na impossibilidade de ver coisa alguma do que se passava fora. Apesar, porém, do meu desejo de achar-me do outro lado das cortinas, senti-me estranhamente inerte e apática. Certamente não tinha sono, meu cérebro estava mais acordado e ativo do que nunca. Os pensamentos e as impressões sucediam-se nele com a rapidez do relâmpago. Sons que eu sabia produzidos à distância pareciam ferir de perto os meus ouvidos.
Conheci os pensamentos, ou antes, os sentimentos de todas as pessoas presentes, e não tinha vontade alguma de levantar mesmo um dedo para ver a figura de Walter passeando no meio dos nossos amigos. Mais tarde descobri que o meu estado não era somente o da indiferença ou da inércia. Eu estava completamente sem energia e, se procurasse fazer um grande esforço, obrigaria invariavelmente as formas materializadas a se recolherem ao gabinete, privadas do poder de sustentarem-se. Esse fato, porém, como muitos outros, não podia ser aprendido sem o sofrimento. Yolanda. Que será? Um espírito. Vede como ele olha ao redor de si. Acreditai-me, Senhor. Ele tem uma forma bem definida, mas é um espírito. Tempest, por Shakespeare. Antes do fim dessa série de nossas sessões, tínhamos progredido tanto que Walter, sem dificuldade aparente, era capaz de apresentar-se no meio de todos tão sólido, tão material em carne, como qualquer de nós. Pela escrita descrevia frequentemente outros espíritos presentes, ainda que invisíveis para nós, pelo fato de não poderem, como Walter, fabricar as suas próprias roupas. Isso levou evidentemente a desempenhar o papel de preceptor junto de seus irmãos menos experientes, ajudando-os em seu trabalho de materialização, e daí em diante Walter só se mostrou raras vezes. Em compensação, não se passava quase uma sessão sem que diversas figuras estranhas nos viessem visitar. Uma delas pareceu poder quase logo dispensar o auxílio de Walter. Foi Yolanda, uma rapariga árabe de 15 ou 16 anos, como Walter nos disse, e que se tornou uma das principais figuras de nossas sessões. Era uma morena esbelta, cuja graça e naturalidade faziam encanto e admiração do nosso grupo. Quando nos apareceu pela primeira vez, a sua curiosidade era sem limites. Tudo o que ela via interessava extraordinariamente, desde os nossos vestidos até a mobília da sala. O harmônio era-lhe motivo de deleite e em breve ela pôde imitar as melodias que a senhora B. tocava, ainda que nunca fosse capaz de manejar o fole do instrumento, cujo emprego evidentemente não compreendia. Um dos membros do grupo, empregado da polícia, possuía uma corneta de prata e a tocava com perfeição. Notando a paixão de Yolanda pela música, ele trouxe uma noite a sua corneta e tocou as peças que mais lhe agradavam. Graças à sua habilidade, abrandava as notas altas do instrumento, tornando-as de uma extrema suavidade, o que era para se desejar em um concerto de salão. Yolanda sentara-se no chão para escutar essas maravilhas. Quando o Sr. J. acabou de tocar uma área, ela pediu para ver o instrumento e examinou com a maior atenção. Cada uma das suas peças foi objeto de uma minuciosa inspeção, e, terminado seu exame, ela própria tentou tocá-lo, porém, nada conseguindo, embora soprasse por qualquer lado, teve afinal de entregá-lo com um gesto de enfado. Deram-lhe pequenas campainhas de prata, por ela muito apreciadas e que, enfiadas em uma fita, Yolanda atava frequentemente no pulso ou na perna, acompanhando a música da corneta com graciosos movimentos de braços ou de pernas. Isso encantava, e era realmente maravilhoso ver-se como conseguia, por movimentos ritmados, fazer alternar os sons das campainhas para acompanhar a melodia em execução. Algumas vezes essas campainhas pareciam soar docemente ao longe, fazendo pensar no som produzido pela queda de gotas d'água à distância. Depois, vibravam rápidas e claras como os repiques de castanholas agitadas por mão de mestre, e o corpo de Yolanda balançava-se graciosamente, quando ela estava sentada no soalho ou de pé no meio de nós. As descrições que faço acerca dos encantos de Yolanda são devidas em parte ao que contavam os outros membros do grupo ou às notas da Sra. F., porque, ainda que eu fosse todo ouvidos, ficava privada do uso de meus olhos com a minha postura obrigatória no gabinete durante as sessões. Parecia que os espíritos me evitavam, ou antes não acreditavam necessário satisfazer a minha curiosidade tão natural, quando alguma coisa atraía mais ou menos a minha atenção. Uma vez vi distintamente Yolanda, mas creio que foi antes casualmente do que por sua vontade. Depois de brincar por algum tempo fora, Yolanda abriu as cortinas do compartimento vizinho daquele em que eu me achava,
evidentemente com a intenção de entrar aí, mas como alguma coisa lhe chamasse a atenção para fora, ela conservou-se de pé na abertura da cortina. A luz dava em cheio sobre a sua figura e me permitia fazer um completo exame da sua pessoa. Suas vestes finas faziam-lhe sobressair a cor azeitonada do pescoço, espáduas, braços e pés, deixando-os totalmente visíveis. Seus cabelos longos, anelados e negros caíam-lhe até a cintura e estavam cobertos por pequeno turbante no alto da cabeça. Suas feições mostravam-se delicadas e bem distintas. Seus olhos eram grandes, fundos e cheios de vida. Seus movimentos pareciam os de uma menina. Tudo isso pude notar contemplando-a de pé entre as cortinas, meio tímida e audaz, como uma cabrazinha. Depressa Yolanda tornou-se muito destra. Sua atividade que de nada se arreceava, sua curiosidade infantil e sua admiração a respeito de tudo o que era novo para ela tornaram-se para todos um motivo de constante interesse. Ela tinha predileção pelas cores claras e pelos objetos brilhantes. Examinava com atenção todos os objetos de adorno trazidos pelas damas e muitas vezes enfeitava-se com eles, encantada por provocar observações lisonjeiras da parte dos outros. Uma das damas trouxe certo dia uma faixa brilhante de seda da Pérsia, para a qual Yolanda olhou logo com arrebatamento e colocou-a imediatamente nos ombros, sem querer mais deixá-la. Quando, terminada a sessão, Yolanda desapareceu. Não se pôde em parte alguma encontrar a faixa. Na ocasião seguinte a dama perguntou-lhe o que ela tinha feito da sua faixa. Yolanda pareceu perturbar-se um pouco, mas um instante depois agitou as suas mãos no ar, tocou no seu ombro, e logo a faixa aí apareceu como na noite anterior. Ninguém pôde ver como apareceu nem de onde veio. Yolanda conservava-se de pé no meio da assistência com seu vestido branco de espírito, que apenas escondia suas formas graciosas. Bastou-lhe um ligeiro movimento de sua mão pequena para que em seus ombros nus se mostrasse a faixa colorida de seda, que ela nunca mais deixou. Às vezes, quando gradualmente se dissolvia a vista de 20 pares de olhos, ficando a faixa no chão, alguém dizia, desta vez ela esqueceu. Mas não. A faixa desaparecia do mesmo modo que o espírito e todas as buscas que se faziam para encontrá-la eram inúteis. Entretanto, Yolanda asseverava-nos alegremente que a faixa nunca havia saído da sala e que só não podíamos vê-la por sermos ceigos. Isso parecia diverti-la e ela nunca perdia a ocasião de mistificar-nos, tornando invisíveis para nós os objetos, ou fazendo aparecer na sala flores que nenhum dos assistentes tinha trazido. Um dos membros do nosso grupo descreveu do modo seguinte as estranhas aparições e desaparições dessa criatura extraordinária. No começo pode observar-se um objeto branco, vaporoso e membranoso sobre o soalho, diante do gabinete. Esse objeto vai, gradual e visivelmente, estendendo-se, como se fosse uma peça de musselina animada desdobrando-se sobre o chão, até atingir uma extensão de 2,5 a 3 pés. Com uma espessura de 6 ou mais polegadas. Depois, a parte central começa a elevar-se lentamente, como se fosse levantada por uma cabeça humana, enquanto as membranas nebulosas se assemelham, cada vez mais, a uma musselina a cair em pregas sobre o ponto misteriosamente surgido. Quando a massa atinge a altura de 2 ou mais pés, dir-se-ia ser uma criança que ali se acha escondida sob um pano, agitando seus braços em todas as direções, como se manipulasse alguma coisa. A massa continua a elevar-se, baixando às vezes para levantar-se a maior altura que anteriormente, até subir cerca de 5 pés. Então, pode-se ver a figura do espírito acomodando as dobras do pano que o envolve. Depois, os braços elevam-se consideravelmente acima da cabeça e Yolanda aparece, graciosa e bela, abrindo passagem através de uma massa de panos nebulosos. Ela tem cerca de 5 pés de altura, sua cabeça está envolta em um turbante, do qual os seus longos cabelos negros caem pelas costas. Seu vestido, de aspecto oriental, deixa ver a forma de cada membro e todo o contorno do seu corpo. O excesso de pano branco, semelhante a um véu, fica enrolado ao redor do corpo por conveniência ou caindo no tapete, até que haja a nova necessidade de operar, e para fazer tudo isso são necessários cerca de 10 ou 15 minutos.
Quando ela desaparece ou se desmaterializa, acontece o seguinte: dando um passo para frente, a fim de se mostrar e deixar verificar a sua identidade pelas pessoas presentes, Yolanda, lenta mas deliberadamente, desenrola o leve estofo que lhe serve de véu, junta-o, coloca-o na cabeça e deixa-o cair por cima do seu corpo, como se fosse um grande véu de noiva. Depois abaixa-se imediatamente, diminuindo de volume à medida que parece dobrar-se sobre si mesma, desmaterializando seu corpo, sob o pano vaporoso, até que não tenha mais semelhança alguma com Yolanda. Em seguida, desce ainda até perder todo o aspecto de uma forma humana, chegando rapidamente até 12 ou 15 polegadas de altura. A figura cai então completamente e não representa mais que a forma de um montículo de pano. Literalmente, não são senão os vestidos de Yolanda que, lenta mas visivelmente, fundem-se a seu turno e desaparecem. A desmaterialização do corpo de Yolanda consome de 2 a 5 minutos, ao passo que o desaparecimento dos vestidos exige apenas de meio minuto a 2. Entretanto, ela deixou, uma vez, de desmaterializar os seus véus que ali ficaram no chão, e que outro espírito, saindo do gabinete, veio contemplar com um ar de censura a pobre Yolanda. Quando esse espírito, de talhe elevado, se retirou, apareceu a figura infantil de Nínia, a pequena espanhola, que veio ver também os despojos de Yolanda. Apanhando com curiosidade o estofo, ela envolveu-se nele, apesar de já trazer o seu corpinho vestido. Um dia Yolanda saiu do gabinete e dirigiu-se a mim. Trazia o seu véu na cabeça e olhava curiosamente para outra parte do gabinete, com certeza esperando ver daí sair alguém. Com efeito, as cortinas abriram-se e uma grande figura emergiu e avançou à vista de todos. Tinha-nos divertido a impaciência de Yolanda por causa da demora que teve o espírito em sair do gabinete, impaciência que ela exprimia batendo com seu pé descalço no soalho. Outra de nossas misteriosas visitantes chamava-se Ayali, uma das criaturas mais belas que é possível imaginar-se. Suas formas esculturais, sua deslumbrante beleza, seu porte majestoso e seus graciosos movimentos faziam vivo contraste com os modos felinos de Yolanda. E Ayali era com certeza criatura de algum mundo superior. Ela só se mostrou 1 ou 2 vezes, embora nos informassem de sua presença frequente às sessões. Dos que a viram, nenhum poderá esquecê-la. Era evidentemente uma autoridade, alguma mestra, a qual Yolanda votava grande respeito e profunda veneração. Disseram-nos que era ela quem, apesar de invisível, dirigia a produção das magníficas flores que tão misteriosamente nos foram trazidas. A Ixora crocata. E o Eterno disse: quererias que se poupasse a planta, para a qual não trabalhaste, para cujo crescimento em nada influíste, pois que ela nasceu em uma noite e em uma noite morreu. Jonas, 4:10. Certo dia recebi uma carta do Sr. W. Huxley, personagem assaz conhecida em Manchester, juntamente com uma mensagem de 2 cavaleiros muito conhecidos na Alemanha, pedindo-me licença para assistirem a uma das nossas sessões. Transmiti esses pedidos aos outros membros do grupo, e o resultado foi que os 3 estranhos compareceram à nossa reunião. Tivemos então uma sessão de extraordinário interesse, se realmente se pode dizer que algum desses fenômenos foi mais maravilhoso que os anteriores. Os fatos, porém, tornando-se conhecidos também por outros países, diversas pessoas, ao menos, os acharam surpreendentes. O Sr. Oxley disse-nos que viera com um fim especial, do qual só falaria depois de havê-lo conseguido. Explicou-nos que, por outro médium, os espíritos lhe haviam dito que ele obteria o que buscava se conseguisse ser admitido em nosso círculo privado. A nós mesmos perguntávamos naturalmente qual poderia ser o seu objetivo e receávamos que a presença dos 2 outros estranhos fizesse bloquear o seu plano. Por outro lado, uma queda que eu sofrera precisamente nesse dia, ao descer a escada, causando-me uma luxação no cotovelo, parecia também concorrer para diminuir as nossas probabilidades de êxito. Portanto, fui nessa noite à sala das sessões disposta a pedir o adiamento da experiência, mas ao chegar aí, tendo sabido que o tempo dos nossos visitantes era muito limitado, decidi-me a trabalhar mesmo assim.
Tomamos então os nossos lugares de costume. A senhora B. tocou um solo no harmônio, e reinava o silêncio quando as cortinas do compartimento central do gabinete afastaram-se e Yolanda entrou na sala. Ela lançou uma vista perscrutadora sobre os estrangeiros, que também a olhavam cheios de interesse.